Você já se viu esperando o retorno de uma API que o seu sistema integra e esse retorno levava ali de 5 a 10 segundos e acabava engargalando o sistema como um todo? Já precisou integrar dois sistemas em que um deles estava muito bem desenhado e muito bem implementado e o outro vivia caindo e demorando nas respostas? Isso acabou impactando a experiência do usuário como um todo? Então esse vídeo aqui é para você. Já abre as suas 5 APIs ali que precisa para conseguir testar um módulo só, que o vídeo já vai começar. Olá, devs! Eu sou Bernardo Lobato e no nosso caminho aqui até chegarmos ali nos padrões arquiteturais distribuídos ou nas arquiteturas distribuídas, vamos precisar passar por uns conceitos importantíssimos e o vídeo de hoje é um deles. Hoje a gente vai falar sobre a comunicação assíncrona. Não é comum no nosso dia a dia, até pela forma com que nós aprendemos a programar, pela forma com que os projetos hoje são desenvolvidos, a gente utilizar de maneira corriqueira a comunicação assíncrona. Mas a gente vai ver no decorrer desse vídeo que ela, quando bem utilizada, pode ter sim muitos benefícios e ajudar a salvar o seu projeto e a sua arquitetura. Antes de falar da comunicação assíncrona, vamos falar brevemente sobre a comunicação síncrona. A comunicação síncrona é aquela em que o nosso serviço ou o nosso sistema faz uma chamada para um outro serviço ou sistema e a gente já tem o retorno dessa chamada, a gente já tem esses dados que a gente precisa para trabalhar no retorno dessa chamada. Então, a gente faz a solicitação, muito provavelmente o nosso fluxo de trabalho ali vai ficar bloqueado até a gente ter o retorno dessa chamada e prosseguir com o nosso fluxo. Eu vou mostrar um exemplo a seguir para a gente ver na prática como que isso pode funcionar. Veja esse exemplo de autenticação e autorização. Nessa arquitetura, a gente tem um serviço específico para autenticação e autorização, é um serviço externo à nossa aplicação, e quando precisamos autenticar ou autorizar, nós fazemos uma chamada a esse serviço e aguardamos bloqueados até termos os dados da autenticação, como por exemplo um token JWT ou qualquer outro formato. Essa comunicação parece mais simples, parece mais intuitiva, e de fato ela é, mas ela esconde também alguns problemas e algumas armadilhas, que podem não ser tão triviais de visualizar assim num primeiro momento, como por exemplo um autoacoplamento. Então pode perceber que os meus dois sistemas aqui, tanto o que eu desenvolvi quanto a API externa de autenticação e autorização, eles são altamente acoplados, de maneira que qualquer alteração em um dos serviços pode causar um efeito colateral no outro, então muito cuidado com isso. O outro ponto muito importante que a gente vai tentar direcionar nesse bate-papo aqui é a baixa resiliência entre esses dois componentes. Perceba que se de alguma maneira o meu sistema de autenticação cair, falhar ou ficar muito lento, ele vai prejudicar a minha solução como um todo. A minha solução, o meu sistema pode ficar completamente inviável de ser utilizado caso um desses componentes caia ou não funcione adequadamente. Mas esse aqui não é ainda um vídeo sobre comunicação síncrona, tá? Mais lá na frente eu vou trazer um vídeo muito mais detalhado sobre comunicação síncrona, benefícios e como que a gente pode tirar o melhor proveito dessa comunicação, mas hoje a gente vai falar de comunicação assíncrona. Eu só fiz essa primeira introdução, essa pequena introdução, para a gente já entender um pouquinho da problemática da comunicação síncrona e como que a gente pode direcionar isso aqui com a nossa comunicação assíncrona. A comunicação assíncrona é um outro modelo de comunicação que não é muito bem difundido nos projetos ali mais triviais, nos projetos mais do nosso dia a dia. Isso em parte devido à falta de familiaridade, né, dos desenvolvedores com essa maneira de se comunicar e também com a sua própria complexidade, né, que a gente vai ver no decorrer do vídeo de hoje, no decorrer dos vídeos sobre arquiteturas distribuídas, que realmente a gente tem uma complexidade acoplada ali. Mas quando a gente utiliza a comunicação assíncrona de uma maneira adequada, a gente percebe benefícios assim que podem salvar a sua arquitetura, que podem salvar o seu projeto. Mas eu estou me atropelando aqui. Vamos conceituar. A comunicação assíncrona acontece quando um sistema envia uma mensagem ou chama um método externo, né, de uma determinada API ou serviço e não espera essa resposta imediatamente. O serviço que recebe aquela mensagem
pode ficar processando aqueles dados em background, não devolver imediatamente para o receptor, e uma vez que esses dados forem processados, a gente precisa de uma maneira para notificar o emissor, né, o primeiro serviço ali, que esses dados já foram concluídos, né, o seu processamento, ou o serviço originário passa a solicitar o status do processamento desses dados de tempos em tempos. É como mandar um áudio ali no seu grupo de WhatsApp. Você manda o áudio, não precisa ficar necessariamente esperando ali todo mundo responder, mas ali conforme as pessoas vão ouvindo o seu áudio, vão tendo tempo de responder, você vai recebendo essas respostas e agindo ali como deveria. Com base nessa pequena introdução, eu coloquei uma tabela que ilustra mais ou menos ali a diferença, né, entre a comunicação síncrona e a comunicação assíncrona, para a gente poder evoluir aqui no nosso papo. A comunicação síncrona, um dos benefícios mais importantes dela é o tempo de resposta, né? É uma resposta imediata. Então, a gente já faz a requisição e já obtém os dados daquele processamento. Na comunicação assíncrona, não é imediata, tá? Então, a gente precisa esperar para poder receber esses dados no final do processamento. Já já a gente vai ver várias estratégias que a gente tem para conseguir receber esses dados de uma maneira adequada. O segundo ponto dessa tabela é o acoplamento. Na comunicação síncrona, conforme a gente já viu, o acoplamento acaba sendo muito forte, né, de maneira que um serviço passa a ser codependente de outro, e se outro serviço cair, pode prejudicar a minha arquitetura como um todo, pode prejudicar o meu sistema como um todo. Na comunicação assíncrona, esse acoplamento ele é mais fraco, tá? Por mais que um sistema esteja lento, não necessariamente ele vai comprometer o funcionamento de todo o meu sistema, tá? Então eu posso ter outras partes do meu sistema que funcionam normalmente mesmo com uma API lenta ou com uma API que demore mais para fazer aquele processamento. Eu botei um exemplozinho aí, um exemplo de comunicação síncrona pode ser a comunicação REST com HTTP entre microserviços, e como uma comunicação assíncrona, mensageria via broker, né, com Kafka ou com RabbitMQ ou outros brokers de mensageria. Também existem outras maneiras de estabelecer uma comunicação assíncrona sem necessariamente utilizar a mensageria, tá? A gente já vai ver na sequência. Primeiro, eu posso retornar um ID daquela operação para o solicitante e de tempos em tempos esse solicitante, esse cliente faz um pooling, né, em algum endpoint específico com esse ID como parâmetro, e esse pooling devolve para mim o status daquela solicitação, ou se ela já foi concluída, devolve os dados daquele processamento. Uma outra maneira é que eu posso devolver apenas um OK quando a mensagem chegar do cliente que solicitou, e o receptor, no caso, quem está processando aquela solicitação, chama um webhook, né, ou um callback que esteja cadastrado ali dentro da sua estrutura no cliente, né, no solicitante. E aí esse callback é o responsável por dar o tratamento adequado para aquelas mensagens, para aqueles dados. Essas duas maneiras são bastante comuns até numa arquitetura mais simplificada ou quando a gente não tem muito controle sobre todos os sistemas que estão envolvidos. Como, por exemplo, a gente vai integrar com uma API externa, né, que não é o nosso time que desenvolve, é uma API que já está em produção, que já funciona, então a gente precisa se adequar nessas regras aí. Agora, uma das maneiras mais utilizadas para comunicação assíncrona é mesmo a mensageria ou o broker de tópicos ou eventos. Em um vídeo mais lá na frente a gente vai falar especificamente sobre mensageria, tá bom? Ainda não vai ser esse vídeo aqui ainda é um pouco mais amplo. Vamos ver um exemplozinho um pouquinho mais prático de como seria essa comunicação assíncrona entre vários serviços ali dentro da mesma arquitetura. Nesse exemplo, eu procurei trazer um contexto aqui, um sistema de pedidos, né? Um e-commerce talvez ali bem simplificado. Então a gente vai ter aqui o nosso serviço de pedidos, tá? Então, em algum momento vai ser realizado um pedido, e esse pedido precisa ser integrado, por exemplo, com o meu subsistema de estoque e com o meu sistema de pagamentos, de faturamento. Uma maneira da gente estabelecer comunicação assíncrona, mantendo uma dependência baixa entre esses três serviços, é através da publicação de um evento na fila.
tá? Então, quando um pedido é criado, eu gero um evento ou uma mensagem de pedido criado e publico todas as informações desse pedido em uma fila ou um tópico. Os meus serviços de produtos ou estoque e faturamento vão estar escutando essa mesma fila, tá? Então, da maneira que quando cair ali a mensagem do pedido, esses outros serviços também vão ler essa mesma mensagem e dar prosseguimento com seus tratamentos individuais. Por exemplo, o sistema de produtos alocando a quantidade devida no estoque e o sistema de pagamento ou faturamento fazendo a cobrança devida ali, ou no cartão de crédito, ou via Pix, ou via boleto, etc. Observe que nenhum desses serviços nesse exemplo depende da resposta imediata dos outros serviços. Você já pode perceber com esse exemplo simples que isso aí já melhoraria a escalabilidade, o desempenho e a autonomia desses serviços entre si. Sem falar na manutenibilidade, porque com uma arquitetura desse jeito, a gente pode ter times reduzidos de desenvolvimento que vão poder trabalhar somente ali naquele serviço específico, tá? Sem precisar conhecer a fundo a solução como um todo. Você pode ter percebido também que esse modelo de arquitetura, esse modelo de desenho assíncrono, pode ter uma complexidade maior que o modelo síncrono. Isso é verdade, viu? A complexidade é maior. Então você precisa investir um tempinho ali em capacitação do seu time, ou na sua própria, né, fazendo alguns exemplos, estudando um pouquinho essas maneiras de integrar. Porém, se bem utilizada, a gente tem benefícios incríveis ali, que pode ser a diferença entre o nosso sistema funcionar e não funcionar. Arquiteturas distribuídas, como microserviços ou arquitetura baseada em eventos, se beneficiam fortemente desse modelo de comunicação, pois ele permite que os sistemas sejam de fato mais desacoplados e mais tolerantes à falha. Se o meu serviço A cair, eu não vou prejudicar a experiência como um todo. Quando aquele serviço voltar, ele relê as mensagens que ele perdeu e continua com o seu processamento normalmente, como se nada tivesse acontecido. Em picos de carga também, esse modelo de comunicação pode ser bastante útil. Pensa no e-commerce, numa Black Friday da vida, por exemplo, né? Os serviços ali de pagamento ou de geração de pedidos podem sofrer um pico de carga, e daí eu não vou precisar escalar minha solução como um todo para poder atender essa demanda maior em um único dia. Então você já percebe aqui que com esses conceitos a gente já vai montando uma base ali, a gente já vai entendendo como vai funcionar na prática e na teoria a arquitetura distribuída, quando a gente começar a falar sobre ela. E esse modelo de comunicação, além de trazer muitos benefícios, já vimos que aumenta também a complexidade e traz bastante desafio para a gente que está desenvolvendo e para o seu time que vai desenvolver e dar manutenção. É essencial que se saiba o que está fazendo, que não use a comunicação assíncrona por usar, sem ter um detalhamento melhor de como que ela vai funcionar para a sua arquitetura em específico. Isso principalmente quando o seu time está acostumado ali no modelo tradicional com REST e HTTP e não sabe trabalhar nesse modelo assíncrono. É muito comum em times que estão adotando esse modelo agora para algum projeto específico tentar emular como funcionaria a comunicação síncrona com o modelo assíncrono. Isso não funciona. O ideal é você aprender como funciona o modelo assíncrono, quais são as boas práticas de utilização com esse modelo e usar ele dentro da sua arquitetura, dentro do seu produto. Eu vou listar aqui 3 grandes desafios que a gente tem com a adoção desse modelo de comunicação assíncrona, tá? Existem outros, mas a gente vai falando no decorrer dos próximos vídeos para que esse aqui também não fique muito denso. O primeiro problema é relacionado ao debug. Como a comunicação é assíncrona, eu não tenho ali um passo a passo muito bem direcionado de onde um problema X pode acontecer. Então, eu posso precisar debugar individualmente vários sistemas sem saber necessariamente a ordem ou como que aquele problema surgiu de imediato. Existem algumas ferramentas que a gente consegue tratar com uma rastreabilidade esse problema. Quando a gente começar a falar sobre observabilidade, isso aqui vai ficar bem claro como a gente pode trazer uma implementação para esse modelo. Um outro desafio que a gente tem com essa abordagem é a garantia de entrega, principalmente quando a gente trabalha com um modelo
de fila ou tópico. Muitos brokers de mensageria não têm, por padrão, essa configuração ajustada, né, para garantir que aquela mensagem vai ser entregue para todos os seus receptores. Então, isso também é um cuidado que a gente precisa direcionar quando está desenvolvendo uma aplicação assíncrona. E esse, que pode ser um grande problema se você não planejar direito, é a consistência eventual. O que isso quer dizer? Como a gente já viu, na comunicação assíncrona, nem tudo acontece no mesmo tempo, né? Então, se eu gero um pedido aqui e gero um pagamento ali, nesse meio tempo em que o pagamento é processado, ou bloqueado, ou disponibilizado, enfim, qualquer mudança de status nesse serviço aqui pode demorar para se propagar para esse serviço aqui. De maneira que se você consultar alguma informação aqui, pode ser que ela esteja desatualizada. Daí o nome consistência eventual, porque eventualmente ela vai ser atualizada, mas não necessariamente agora. Isso é muito importante ter em mente, até para você vender para sua liderança ou para o seu cliente esse modelo de arquitetura. Não necessariamente vão estar com sistemas consistentes o tempo inteiro. Mas e aí, com todos esses problemas aí, realmente vale a pena usar esse modelo de comunicação? Dependendo do sistema, vale e muito. Mesmo talvez não tendo ficado tão claro nesse vídeo aqui, nos próximos vídeos eu vou trazer sempre esse tema da comunicação assíncrona, ele vai ser recorrente para a gente. E nesse meio tempo eu procuro sempre detalhar um pouquinho mais ali para ir entrando devagarzinho aí na nossa cabeça os benefícios dessa utilização desse modelo de comunicação. Então, a partir desses conceitos que a gente veio vendo até agora, de todo esse bate-papo que a gente fez, a gente já tem uma certa base para começar a conversar sobre arquiteturas distribuídas. Com esse tema da comunicação assíncrona, a gente já consegue evoluir em alguns estilos arquiteturais um pouco mais complexos, como CQRS, Event Sourcing, arquitetura baseada em eventos e os nossos famigerados microserviços. Então pode esperar nos próximos vídeos a gente explorar muito mais e com muito mais detalhes esses padrões arquiteturais mais distribuídos. Tudo bem, gente? Hoje a gente fica por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Já deixa o seu like, deixa o seu comentário para engajar. A cada like, o YouTube distribui esse vídeo aqui para mais 5 ou 10 pessoas. Então, se você está gostando desse material, se você quer ver mais desse material, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente está bem no começo aqui, então a gente precisa ganhar atração. Já compartilha esse vídeo com o seu time de desenvolvimento, compartilha com o seu tech lead e responde aqui para mim. Já conhecia a comunicação assíncrona? Já precisou integrar algum sistema com mensageria ou com callback de alguma maneira? Como foi que você fez isso? Quais os problemas que você enfrentou? Vamos continuar essa discussão aqui nos comentários. Conto com você e a gente se vê no próximo vídeo.